Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando agora na Sensorial FM, o programa Mulheres com Silvia Correia. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia, amigos da Rádio Sensorial FM. Começamos mais um programa Mulheres comigo, Silvia Correia, aqui na nossa melhor rádio web, a Rádio Sensorial, a rádio que entende vocês e que faz um programa voltado para todos os nossos ouvintes e amigos, porque a Rádio Sensorial, ela é mais do que uma rádio, ela é uma família. E nós estamos aqui exatamente por conta dos nossos ouvintes, fazendo um programa a pedido de todos vocês, dos seus gostos, dos assuntos que vocês querem entender um pouco mais. E o meu programa, ele é muito voltado à numerologia, ao baralho cigano, ao tarô, assim como eu falo também das religiões de matriz africana. Lógico que muito mais sobre a Umbanda, porque a Umbanda é a minha religião desde a infância. Então eu me sinto muito mais tranquila e com muito mais condições de falar a respeito da religião de Umbanda. E com ela eu falo a respeito de tudo que é bom que nós vemos aprendendo durante esse longo caminho, de todo o crescimento que nós vemos na nossa religião, de tudo que os nossos dirigentes, sacerdotes, amigos, eles vêm nos trazendo para o nosso crescimento e evolução espiritual. Hoje eu vou falar um pouquinho da carta do louco. Nós estamos no início de mais um mês e todos os meses eles trazem para nós talvez uma esperança maior, uma insegurança maior ou novos desafios. E o louco, ele é uma carta muito interessante que ele vem trazendo, exatamente novos princípios aí. Ele geralmente, essa carta geralmente sugere novos começos e um entusiasmo até mesmo infantil pela vida. Por isso que eu começo esse programa falando do louco. Então essa carta, ela representa a parte de você mesmo, que apresenta quando você precisa de uma aventura, quando você se apaixona ou quando você está procurando por respostas rápidas. Que a sua criança interior ou o tolo que existe dentro de você age sem pensar, sem medo do desconhecido e pronto para pular num próprio precipício. O louco, ele sempre significa o imprevisível, que a vida é cheia de surpresas e tudo é válido. Ele pode indicar que é hora de deixar as preocupações e dúvidas sobre si mesmo para trás e dar um salto de fé em vez de ter medo de fazer as escolhas. Então, essa carta, ela tem muito a ver com o início dos nossos projetos, porque muitas vezes nós nos enfiamos de cabeça e agimos de uma forma infantil, cheia de entusiasmo, sem saber o que vem pela frente, mas que nós precisamos arriscar. Não dá para ter muitos pés no chão a vida inteira, não dá para fazer tudo planejadamente e nem sempre tudo sai perfeito. Nós entendemos que a vida ela é cheia de desafios e a cada momento nós temos uma nova perspectiva e a vida nos dá novos caminhos e novos aprendizados. E basta sempre a todos nós seguir em frente, acreditar no futuro, ter o entusiasmo, viver plenamente, entender o nosso coração e arriscar nesse sentimento tão puro que é a nossa intuição. Então, o louco, ele pode significar que você não escuta os conselhos de ninguém e que não está levando a sério as promessas e sentimentos, que você pode estar cego para as futuras mágoas ou se precipitando em novas aventuras sem pensar direito.
O principal sentimento desta carta é adverti-lo para olhar antes de pular, mas, se você temer uma decisão, o louco sugere que é hora de acreditar em si mesmo e confiar em seu coração. Às vezes, a resistência é menos sábia do que assumir os riscos. Se o louco aparece em qualquer posição do futuro, então pode ser sinal de um começo ou mudança de direção. Talvez um namorado, um amigo ou um estranho irresponsável, extravagante e desinibido, venha se tornar importante em sua vida. Numa questão relacionada à intimidade sexual, o louco representa a vitalidade erótica, vontade de viver, mas também uma relutância em assumir compromissos. E muitas vezes nós também relutamos em assumir compromissos ou assumir as nossas responsabilidades. Nós precisamos olhar a vida de uma forma justa, de uma forma direta, mas também de uma forma cheia de esperanças. Nós não podemos fugir às nossas responsabilidades. E o louco é bem isso. Nós conhecemos pessoas que se mostram exatamente dessa maneira, que fazem, que aprontam, que fazem peripécias por aí, que prejudicam muitas pessoas e depois se fingem de louco e jogam a culpa naqueles que foram prejudicados. E eu volto já já aqui com vocês no nosso programa Mulheres. Laroê, seu capa preta, salve sua banda, salve sua força e salve a sua proteção. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroê, Exu, salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. De volta com o nosso programa Mulheres, aqui comigo Silvia Correia. O meu telefone para contato é São Paulo 11 97083 0148. E os meus atendimentos de tarô, baralho cigano e numerologia presencial é quartas, sextas e sábados das 14 às 18 horas. Segundas, terças e quintas, os atendimentos são online. Então, para vocês que queiram conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, saber como são os atendimentos, as consultas têm em média entre 1 hora e meia. Nós falamos bem amplamente de todos os setores da vida, trabalho, amor, relacionamento, relacionamento familiar, profissional, saúde, filhos. Então, ele é bem abrangente. As consultas, elas podem variar, é claro, sempre com duração média entre 1 e 1 hora e 30. Então, para vocês que queiram agendar uma consulta presencial, só mandar uma mensagem pelo meu WhatsApp, 11 97083 0148. Por favor, não façam ligações, enviem mensagens. Assim que possível, eu retorno os contatos, tá bom? E eu também faço consultorias de Feng Shui. As consultorias podem ser presenciais ou podem ser feitas pela planta baixa do imóvel. Então, para vocês que tenham a planta baixa, é só enviar também pelo meu WhatsApp. Eu olho um geral, faço previamente
Eu faço um orçamento de valores para vocês terem ideia dos valores, né, das consultorias, mas podem me enviar a planta ou mensagens para saber como funciona, porque o Feng Shui, ele é uma correção de ambientes. Eles nos ajudam a harmonizar ambientes. Para os orientais, o nosso templo sagrado é a nossa casa. Então, quanto mais harmonia tem a nossa casa, quanto melhor seja o nosso ambiente, melhor é a nossa energia física, espiritual e emocional. É dentro do nosso lar que nós harmonizamos tudo à nossa volta. Quando um lar ele está bem equilibrado, nós temos uma facilidade muito maior de organizar a nossa vida. Muitas vezes, dependendo dos ambientes da nossa casa, nós também causamos prejuízos ou dificuldades nos nossos relacionamentos afetivos, na nossa vida profissional. Nós perdemos dinheiro, nós perdemos oportunidades, perdemos saúde. Então, isso também dá para corrigir. Nós vamos estabilizando, fazendo uma correção dentro desses aspectos e melhorando a nossa energia do nosso ambiente familiar e da nossa própria casa, né? Isso melhora também a constituição emocional. Então, as consultorias também podem ser feitas, como eu disse, presencial ou pela planta do imóvel. É só entrar em contato, enviar a sua mensagem pelo meu WhatsApp 11 97083 0148. Lembrando vocês que eu não estou mais em São Paulo, mas continuo atendendo em São Paulo presencialmente. Então, para vocês eu passo o endereço via WhatsApp, dou todas as informações necessárias para as consultas. E para que serve o baralho? Bom, o baralho ele tem a finalidade de mostrar o nosso inconsciente, de levar exatamente aos caminhos do coração. Nós nascemos com um destino pré-determinado. E isso está dentro da numerologia, que é a nossa data de nascimento. Ela nos indica exatamente as dificuldades ou as facilidades que nós teremos nessa encarnação. E o baralho ele serve para facilitar, ele é um facilitador de caminhos. Se eu entendo o meu destino, se eu sei as minhas dificuldades, se eu sei as minhas limitações e se eu sei as minhas capacidades, é muito mais fácil eu conseguir um direcionamento. Então, o tarô, ele abre a porta do nosso inconsciente e mostra exatamente quais os melhores caminhos que nós devemos tomar. E ele mostra de uma maneira muito clara, muito objetiva. Se eu vou por um lado, eu tenho um resultado. Se eu vou por outro, logicamente eu terei um novo resultado. E isso vai me ajudando a tomar atitudes mais acertadas na minha vida, que condizem com o meu destino. As pessoas me perguntam se o baralho ele fala de morte. Eu tenho muitos clientes que têm muito medo de morte. Eu acredito muito que a intenção do baralho não é dizer quem vai morrer hoje, quem vai morrer amanhã, quem vai sofrer um acidente, mas é claro que ele fala sim, sempre vai falar. E cabe a nós, como direcionadores de pessoas, ter o discernimento necessário para ir até onde a pessoa está pronta. Nós nunca vamos falar do que aquele nosso consulente ou do nosso cliente esteja pronto para ouvir. E nem sempre o baralho fala, porque muitas coisas pertencem a Deus e nós não somos Deus para saber o destino 100% de nenhum ser humano. Canal Sensorial FM Web, o melhor conteúdo para você. Nossos programas em formato em vídeos, entrevistas, bate-papo, participações especiais e muito mais. Se inscreva agora, é gratuito. Canal Sensorial FM Web, o melhor para você. E a Rádio Sensorial FM sempre abrindo as portas para o conhecimento de todos vocês, trazendo sempre informações, trazendo novos comunicadores. Para vocês que ouvem o nosso programa, eu fiquei um tempo ausente com os programas aí, sem programas, né? Sem novidades,
mas agora já estou novamente aqui. Agradeço a todos vocês pelo carinho, pelas mensagens, né, pela força que todos me deram durante esse período. Não foi, graças a Deus, não foi por nada ruim, nenhum motivo trágico, problema nenhum. Muito pelo contrário, foi pelos atropelos da vida mesmo, excesso de trabalho, filhos, mudança. Então, tudo isso veio a me trazer um pouco, né, de contratempos. Mas eu já estou de volta, muito mais refeita, mais tranquila, num momento bem tranquilo da minha vida, e pensando, né, em novos projetos, desenvolvendo esses novos projetos que eu venho falando para vocês. E agora sim, com tranquilidade para poder executá-los. Então, para vocês que queiram uma consulta, para saber um pouco mais, para entender um pouco mais do baralho, da numerologia ou do Feng Shui, o telefone para contato 11 97083 0148. E nós falamos um pouquinho no primeiro bloco dos arcanos, né? Aí dos arcanos maiores do tarô, e eu comecei pelo louco, até pelo início desse novo mês que nós estamos. E eu acredito que nós estamos no momento realmente de transformar a nossa vida. É como se abrisse um novo portal para uma nova esperança e que novas luzes acendessem para o nosso destino, para que nós visualizássemos, né, o nosso futuro próximo. E sempre nós precisamos ter esse entusiasmo para recomeçar, essa força para escutar o nosso coração. Nós não podemos estagnar na nossa vida. Nós precisamos seguir em frente, mesmo com as dificuldades e armadilhas que a vida vai nos colocando. Nós sabemos muitas vezes que nós convivemos com loucos, loucos que nos prejudicam, loucos inseguros que não sabem o caminho tomar. Nós sabemos que a vida ela é cheia desses grandes desafios, mas que isso faz parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. O que seria de nós se a vida fosse perfeita? Será que nós estaríamos realmente no estágio evolutivo? Será que nós cresceríamos em saber, conhecimento, espiritualidade? Eu acredito que não. Quando nós estacionamos, quando nós vivemos exatamente passo a passo, uma rotina, uma rotina diária, aquela vida muito certinha, muito regrada, ela é muito boa porque nós sabemos o que vem e o que nós teremos pela frente. Mas, ao contrário, nós nos acomodamos e acomodar jamais é indício de crescimento. Então, muitas vezes nós nos perguntamos por que nós sofremos, o porquê pessoas passam na nossa vida como tempestades, que tiram tudo do lugar, destroem o nosso caminho e nós precisamos recomeçar literalmente do zero. Eu me pergunto muito isso, porque além de eu ter passado, né, por toda essa turbulência de tempestades, eu vejo muitos clientes que passaram ou que estão passando pela mesma turbulência. E nós percebemos que é um chacoalhão da vida. É claro que a vida usa de pessoas irresponsáveis no nosso caminho para nos prejudicar, mas que ao mesmo tempo essas irresponsabilidades desses seres humanos nos fazem crescer, evoluir e buscar nossos rumos, para que nós possamos realmente assumir o nosso destino, entender o nosso potencial, desenvolver a nossa alma e crescer espiritualmente. E olha que interessante, nós crescemos todos os dias. Nenhum de nós é tão bom que não precise de alguém para ajudar, e nenhum de nós é tão ruim que não possa ajudar aqueles que vêm pela frente. Então, eu sempre me pergunto, e como esse programa ele é muito aberto para falar de qualquer coisa, principalmente pelo nome mulheres, nós vemos mulheres fortes, guerreiras, disciplinadas, que sofreram, que lutaram e que estão sozinhas. Como nós vemos mulheres também que precisam de apoio, que precisam de ajuda, mulheres que são colocadas à mercê da vida, né, à margem dos caminhos, por maridos, companheiros, companheiras que não os dão valor, por famílias que não as valorizam. E nós vemos pessoas que não têm capacidade nenhuma e precisam de empurrões.
Então, eu sempre brincava que existiam três tipos de mulheres, né? As mulheres que nasceram para ser amadas, as mulheres que nasceram para ser usadas e as mulheres que nasceram para ser enganadas. Olha que preconceito, né? Mas eu acredito que são mulheres que precisam crescer e que nós estamos crescendo nos três tipos e determinações de mulheres. E eu sempre brinco que eu sempre me coloco na categoria das mulheres que nasceram para ser amadas. E eu gostaria que todas vocês também se colocassem nessa categoria de mulheres que nasceram para serem amadas. Volto já já com vocês. Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse. Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. E já estamos de volta, a nossa pausa é rapidinho, as nossas músicas são excelentes, o Ronald tem um excelente gosto, ele sabe muito bem do que eu gosto, ele coloca músicas bem bacanas aí nos nossos intervalos. Então, por que eu estou dizendo desse tipo de mulheres? Porque eu entendia, até muitas vezes por acreditar no ser humano, nas formas de vida que o ser humano leva, que existem mulheres que gostam de ser enganadas ou que fecham os olhos para ser enganadas. E eu jamais fui esse tipo. Eu jamais gostei de ser enganada. Eu sempre procurei ser muito perspicaz, estar muito atenta e mesmo assim fui enganada. Fui enganada por quê? Porque eu, como muitas, como milhares, como centenas, como dezenas de mulheres, acredito, eu creio. Eu creio que o ser humano pode ser melhor. Eu creio que o ser humano pode ter boas intenções. Eu creio que as pessoas têm um coração bom. E eu só volto atrás quando eu me engano com isso. Mas eu acredito que quando nós acreditamos no ser humano, nós estamos um passo à frente tentando nos evoluir. Então, esse tipo de mulher que nasceu muitas vezes para ser enganada, parece que ela não perde, né? É como se tivesse sempre uma rotina e isso vai virando um ciclo vicioso na vida de muitas mulheres. Então eu não vou falar nisso como um aspecto pejorativo, prejudicial. É para que as pessoas prestem atenção. E muitas vezes a vida se repete e tem pessoas que são enganadas constantemente. Não só uma vez, mas são enganadas nos relacionamentos, são enganadas por amigos, são enganadas por pessoas próximas e vai virando esse ciclo vicioso e é uma roda, né? Vira uma bola de neve e isso vai aumentando. Precisa prestar atenção porque isso realmente está em características que nós trazemos das nossas vidas passadas. Para vocês que acreditam em reencarnação, é muito fácil perceber que é um padrão de pensamento que essas pessoas trazem de maneiras repetitivas. E isso nós conseguimos entender através da numerologia. Porque essas mulheres, e até mesmo homens, tá? Existem homens também que têm esse mesmo padrão. Trabalham exatamente reproduzindo esses modelos para serem enganados. Porque em vidas passadas, muitas vezes, eles viveram sendo subjugados, humilhados, dominados, e isso ficou no seu campo perispiritual. Então, quando ela reencarna, ela abre dentro desse campo áurico buracos, né? Buracos em uma determinada cor que indicam que aquela pessoa tem facilidade para ser usada. E ela vai atraindo pessoas que enganam, porque ela já traz isso no seu inconsciente e no seu campo áurico. E aí as pessoas vão se aproximando, continuam enganando, continuam tirando proveito, e a pessoa vai se enfraquecendo cada vez mais. E aí, com o estudo, com a percepção, eu fui percebendo que existe uma falha dentro dos números, né? Ou uma característica de um determinado número
que mostra perfeitamente o que acontece. Então, nós podemos sim trabalhar essa característica. Quando nós conseguimos perceber, já é meio caminho andado. Então, eu sei que esse padrão precisa ser trabalhado, que existe uma falta dentro dessa pessoa e ela precisa melhorar um aspecto numérico e nós vamos trabalhando isso, às vezes com mantras, às vezes na assinatura, às vezes com padrão de pensamento. Algumas pessoas precisam de hipnose, outras pessoas precisam de trabalho de apometria, constelação familiar. Então nós vamos abrindo novas portas para essa pessoa se entender e não passar por mais situações de traição e de engano. E assim como existem as pessoas que nasceram para cuidar não, né? Na verdade, para serem usadas, para sustentar pessoas, são aquelas pessoas que estão sendo sempre usadas financeiramente por outros. Então, nós vemos também que aquela pessoa tem uma falha dentro do seu nome, dentro da sua energia, e que ela acredita que só o dinheiro pode comprar seres humanos. Então, nós vamos trabalhando para essa pessoa se sentir amada, se sentir valorizada, para entender que nem sempre o dinheiro é a solução de tudo, que não adianta você comprar pessoas, comprar seres, sendo que, na verdade, vai ficar um buraco dentro do seu coração, porque o amor nunca vai ser verdadeiro. E nós conhecemos muitas pessoas desse jeito. Se você olhar ao seu redor, sempre vai ter alguém que prefere comprar do que ser amado pelos seus valores, pelas suas características, né? Exatamente pelos seus defeitos e qualidades. E todos nós temos defeitos e qualidades. Então, nós precisamos entender esses defeitos, essas qualidades, para tentar melhorar. E a numerologia, ela dá toda essa base, todas essas características para que isso aconteça. A Manco é parceria além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação, é tudo a Manco. Rapaz, Matia, você é parceiro mesmo, hein? Ficou maravilha. E usando a Manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio Maravilha chegou ao 1001 Mais uma pra minha conta. A Manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco. Amanco. E chegamos no finalzinho do nosso programa Mulheres, aqui na Rádio Sensorial FM, comigo, Silvia Corrêa. Esse programa vai ao ar todas as quartas-feiras, aqui por essa rádio web. Para vocês que não ouviram os programas anteriores, entrem no canal do YouTube da Rádio Sensorial, procurem os programas, dê o seu like, façam seus comentários, interajam conosco. Nós estamos sempre prontos e abertos para a família Sensorial FM. Entra lá, se inscreva no canal, que vocês vão receber as nossas notificações. Então, terminando esse programa, falando desses 3 aspectos, né, que eu sempre levei como brincadeira, mas eu entendi que é uma coisa muito séria, eu vou falar um pouquinho desse último, né, dessa última característica, que eu sempre digo, que eu nasci para ser amada. E eu entendi que essa característica do nascer para ser amada também é um número muito forte no nosso nascimento. É esse número que determina a nossa autoestima. E autoestima mesmo, saber que nós somos fortes, que nós podemos ser valorizadas, que nós conhecemos a nossa capacidade, o nosso potencial, que nós somos pessoas que estamos prontas para qualquer coisa, mas que nós merecemos ser amadas e felizes. E eu sempre me coloquei muito nisso e não entendia por quê. E aí eu descobri a característica, né, um número dentro do nascimento que diz exatamente isso. Então, todos e todos os seres merecem ser amados. Mas nós precisamos também lembrar, e eu vou repetir de novo, já falei isso em vários programas, em outros programas, e é algo que eu não aceito e jamais eu admito, que é exatamente o primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Quando nós colocamos a vida nessa característica, bom, eu mereço ser amado a qualquer custo, eu mereço ser amada a qualquer preço, ou eu mereço ser amada de qualquer jeito ou de qualquer forma. Nós entendemos que isso é
uma autoestima muito baixa, porque a pessoa precisa se valorizar de qualquer maneira. A gente acredita que pode ser um egoísmo extremo e um egocentrismo muito grande, e aí a cultura, né, do ego. Eu primeiro, eu segundo e eu terceiro. E isso é muito errado. Nós precisamos sim entender que nós nascemos para ser amados e ser felizes, mas nós precisamos entender que todos nós somos iguais e que tudo que eu faço reflete nas pessoas ao meu lado, tudo que elas fazem refletem na nossa vida e tudo isso vai refletindo na comunidade e nós poderíamos formar um planeta muito melhor se as pessoas não prejudicassem, se as pessoas e principalmente vamos falar aqui como o nosso programa é Mulheres da Umbanda, como o nosso programa é voltado à religião, vamos falar se todas as pessoas pensassem de uma forma extremamente positiva, se as pessoas pensassem no bem-estar do semelhante, se elas não quisessem prejudicar, não tirar proveito das pessoas à sua volta, nós teríamos um mundo muito melhor. Nós teríamos pessoas mais compreensíveis, pessoas mais valorosas, pessoas mais honestas e mais justas, e nós não teríamos tantos problemas, tanta fome, tanta tragédia, tantas desgraças no nosso planeta. Então, cabe a todos nós pensar, nós precisamos ser amados a qualquer custo, nós precisamos vencer a qualquer custo, nós precisamos levar a nossa imagem a qualquer custo? Eu acredito que não, que tudo tem que ser em equilíbrio. Eu preciso amar para ser amado, eu preciso entender para ser entendido. Então, é dessa maneira que a vida se faz. E nós pedimos a São Francisco de Assis: ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E é exatamente isso, porque todos nós vamos morrer, todos nós iremos para o mesmo local, que é uma cova, mas que cabe a cada um de nós encontrar um caminho melhor depois disso. Eu posso ir para o umbral, eu posso ir para os planos de tratamento, eu posso ir para cidades espirituais. O que eu quero? Eu quero ficar no limbo do sofrimento ou eu quero continuar ajudando, trabalhando e crescendo evolutivamente? Eu posso continuar dando um passo à frente ou eu posso estagnar? Então, cabe a nós escolher o que nós faremos nessa encarnação e nas outras próximas. E eu agradeço ao nosso Mestre Jesus Cristo por nos permitir estar aqui nesse momento junto com os nossos ouvintes. E espero estar com vocês na próxima semana aqui na Rádio Sensorial FM. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.